Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João. Em seu capítulo de número 4, nós estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. E aí eu queria com vocês extrair do texto que Jobson leu, nosso diácono Jobson, esse texto tão conhecido da carta do Evangelho de João, capítulo 4, do 1 ao 18. E como nós não temos o data show, vai impossibilitar de vocês verem de forma muito mais visível. Entretanto, vocês podem abrir o texto e conferir comigo na própria narrativa, no próprio texto. E aí eu queria, de forma bem sucinta, pensar nessa frase assim: era-lhes necessário. E essa frase que eu extraí, eu botei entre aspas, porque eu extraí de um texto, seria uma citação, vamos dizer, de uma citação. E aí eu queria pensar com vocês sobre essa temática. Era necessário o quê? Diz que Jesus estava na região de Judeia, queria ir para Galiléia. Ele tinha a possibilidade de ir por Jericó ou ir por Sicar, por Samaria. O caminho por Samaria seria muito mais curto frente por Jericó. Porém, um judeu ortodoxo de origem farisaica jamais pisaria os pés em Samaria. Entretanto, o texto diz: era-lhes necessário passar em Samaria.
E essa necessidade que Jesus está falando aqui, não é uma necessidade geográfica. Jesus não só tinha só aquela rota. Jesus, como se fosse para seguir, Jobson, os princípios religiosos, os farisaicos, ele não deveria pisar os pés em Samaria. E eu quero dizer a vocês que muitas das vezes a gente quer ser religioso a ponto de dizer, eu não vou em tal canto porque é impuro. Eu não vou em tal ambiente porque não é compatível. Eu não estou dizendo a você que é para você ficar em qualquer ambiente. Não. Só quero dizer uma coisa a você, que Jesus, quando ele tem um projeto a fazer, ele quebra tantos parâmetros. E quando ele tem um projeto, é necessário que eu vá. Vá a lugar até inapropriado. Lugares e ambientes até de fato que nem você, nem qualquer um da gente se isentaria e se esquivaria em ir. Mas o texto diz que era necessário. Ou seja, foi do propósito do Senhor quebrar o parâmetro e ir não por Jericó, mas ir por Samaria. E aí, meus queridos, eu queria que nós observássemos, não é, esse grande diálogo que Jesus teve com aquela samaritana. E a primeira verdade que eu queria evidenciar é que Jesus quebrou um conflito histórico com uma petição. Jesus inicia a conversa com aquela mulher, dizendo, dai-me de beber, no verso 7. Jesus inicia a conversa com aquela mulher, pedindo, fazendo uma petição. E diz a narrativa bíblica que a intriga não era que partia-se dos samaritanos para com os judeus, mas eram os judeus que não queriam nada com os samaritanos, porque os judeus se achavam melhores lá em cima, mais santos, os santarrões da história. E aí, meus queridos, a Bíblia diz que Jesus chega diante daquela mulher e ele faz o quê? Ele quebra um grande conflito histórico. E ele diz, dai-me de beber. E aquela mulher retrunca no verso 7. Ela reafirma um conflito entre judeu e samaritano. Ela diz no verso 9, olha, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, diga, como sendo tu judeu, pede a mim, que sou uma mulher samaritana. Conflitos profundos, em que quem estava pedindo? Um homem judeu. Quem estava a receber a petição? Uma mulher e de origem samaritana. Amados, se a gente observar o quanto Jesus tem a nos ensinar nesse texto, quantas das vezes a gente se porta como sendo os mais perfeitos, os mais dignos. Nós somos tão indignos como qualquer outro pecador. Nós somos tão incapazes como qualquer alguém de Sumé. Mas já observou que a gente rotula as pessoas a partir, vamos supor, disso, daquilo, a gente olha para um bêbado, aquele bêbado, né? Aquela prostituta, aquele homossexual, aquele fulano, aquela pessoa é tão indigna quanto eu sou indigno. E Jesus chegou diante dessa mulher e para quebrar o gelo, ele disse, eu estou te pedindo água. Mas o projeto de Deus, na pessoa de Cristo, não era pedir, mas era dar. E aí ele começa aquele diálogo maravilhoso com essa mulher, meus queridos. E no lugar de a mulher abrir o coração, a mulher endurece. Porque com certeza tinha suas mágoas. Quem é que estava pedindo? Um judeu. Um judeu que de fato orava a Deus por duas coisas. Por ser judeu e por ser homem. E chega a imaginar-se aquela mulher, o quanto ela foi ridicularizada. O quanto aquela mulher foi, como é que diz, discriminada. O quanto aquela mulher, meu querido, tanto por judeu e talvez por próprio samaritano, foi discriminada. Analise bem que quando o Senhor disse que ela vai Jesus vai ao poço, Jesus estava, como é que diz, meu dia, um só causticante. Não era a hora apropriada daquela mulher com um balde, com um cântaro de quase 20 quilos na cabeça, num só do deserto, e buscar água. E aquela mulher não foi com a ruma de mulher fazendo fuxico no WhatsApp, não, ela foi só. Por que ela foi só? Ela foi só porque talvez ela era discriminada pelos homens. E talvez
quantas pessoas, eu vou andar com essa mulher? Ela foi num momento inapropriado e foi solitariamente. E mesmo ela só, mesmo ela sendo ridicularizada, a Bíblia diz, era-lhe necessário. E Jesus chega e diz, olha mulher, eu estou te pedindo uma coisa, dai-me água. Mas tu, homem, judeu, a mim, mulher samaritana. E aí, meus queridos, uma das coisas tremendas que esse texto nos diz, é que aquela mulher não tinha entendimento de quem estava falando com ela. Aquela mulher, na verdade, não sabia quem era Jesus. Ela pensava que Jesus era um dos qualquer, mas ali estava o Deus encarnado, ali estava o Emanuel, Deus conosco, ali estava o dono realmente do universo, e ela não tinha percepção de quem era realmente o Filho de Deus. Em dado momento, a gente está cego como aquela mulher, sem percepção de quem está falando conosco. Você entende quem está falando com você nessa noite? Quem está dizendo a você, na verdade, a angústia do seu coração? Não sou eu, porque não entendo, não consigo perceber, mas o Deus eterno que está presente, começa a trabalhar no meio do teu coração, para dizer, estou dizendo a você, que é você que está sedento. A palavra de Deus hoje não ecoa, não é para aquela mulher, mas é para cada coração sedento, para cada vida que necessita extremamente de ser saciado, meu querido, com sua alma. Amém? E aí, meus queridos, o texto sagrado deixa bem claro que Jesus pede àquela mulher, e aí aquela mulher retrunca, aquela mulher faz questionamento, e aí o texto diz assim, replicou-lhe Jesus, se conhecesse o dom, e bem que te pede. Quem é que está te pedindo? Se você soubesse quem está lhe pedindo, eu iria te dar água viva. Eu não ia te dar, como o texto diz, eu não ia te dar, vamos supor, como a gente vai ver lá na frente, eu não vou te dar realmente de uma porção do poço, mas eu quero fazer de você uma fonte de água viva. Aquela mulher não percebia quem estava falando com ele. Aquela mulher não tinha dimensão de quem era aquele galileu que estava ali. E aí eu faço uma pergunta, se você tem dimensão de que o Senhor está presente em espírito aqui para curar a sua alma, para sua alma sedenta, sua alma faminta, o Senhor saciar e dizer, eu quero não dar a você migalhas, eu não quero dar a você poço, eu quero dar a você fonte de água viva. É fonte que o Senhor quer nos dar. Mas para isso a gente tem que entender, meu amado, quem de fato está a falar conosco. Aquela mulher de fato não entendia quem estava a falar com ela. Aquela mulher realmente também pediria água viva, mas Jesus queria dar água. Na verdade, ele pediu água morta, o Senhor de fato queria dar água viva. O verso 10 deixa bem claro, acompanhe comigo a narrativa, deixa bem claro, olha, se conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede? E ele te daria, e eu lhe daria água, o quê? Viva. O Senhor não quer dar água morta. O Senhor não quer dar água de poço. O Senhor não quer de fato dar águas rotas paradas, mas o Senhor tem um propósito maior. Quantas vezes a gente pede, a Bíblia diz, pedis e não recebeis o quê? Porque não sabeis pedir. Quantas vezes você tem feito oração e essa oração não tem sido respondida porque essa oração não é o melhor para a sua vida? Porque você está pedindo muitas vezes uma porção de água de um poço e o Senhor diz, não quero dar de um poço, quero dar uma fonte. Fonte essa para jorrar, fonte essa realmente para se expandir. E qual o intuito de ter? O Senhor quer nos dar a fonte, essa fonte para a gente buscar outras vidas que estão sedentas, tão quanto nós. Mas eu só posso saciar a sede de alguém quando eu próprio venho a ser uma fonte. Amém, meus queridos? Eu só posso realmente levar a palavra a alguém quando eu acreditar nessa palavra. Eu só posso pregar a partir do momento que eu entenda que eu recebi uma fonte do autor da fonte. E aí o Senhor nos ensina acerca disso. O Senhor nos mostra bem
que ele sempre está além, sempre Ele quer nos dar algo além daquilo que nós estamos a pedir. E aquela mulher, na verdade, não sabia. Se ela soubesse quem estava falando com ela, e ela não pediria, não colocaria obstáculo diante da petição. Jesus pediu, ele disse: como é que eu vou dar água a você judeu, homem judeu? Ele disse: olha, se você soubesse quem está falando contigo, não é um mero judeu qualquer, é o Deus eterno. E aí ela prossegue: olha, eu quero dizer que se você soubesse quem está falando com você, você iria aproveitar essa oportunidade e iria o quê? Pedir o quê? Água viva. E aí ele faz algo bem interessante, meus queridos. Aquela mulher chega diante do mestre e põe um obstáculo. Veja o verso 11 comigo. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Vamos junto comigo. Tu não tens com que tirar. Será que o Senhor prometeu alguma coisa aqui a você? Estou dizendo que tem uma fonte para você. Estou dizendo que tem uma bênção. Aí você chega o quê? Diante do Senhor: Senhor, como é que tu vai tirar? Ela sabia quem estava prometendo? Não sabia. Se ela soubesse, meus queridos, ela não ia colocar obstáculo. E muitas vezes eu e você colocamos obstáculo no Senhor. O Senhor diz: vou fazer um milagre na tua vida, Marinéia. Aí você diz: o poço, como é que o Senhor vai fazer? Vou fazer um milagre na tua vida, Jobson. Como é que vou fazer? Como é que o Senhor vai fazer se o poço é tão fundo? Eu quero dizer, quem está prometendo o milagre não tem poço fundo. Amém? Não tem obstáculo. Não questione o que o Senhor está dizendo. Simplesmente diga: Senhor, eu não estou entendendo. Só digo a você, eu não consigo explicar o milagre. Eu quero viver o milagre. E não quero viver a partir de uma percepção meramente de um poço escasso, de um poço meramente que tem uma água parada, mas eu quero o que o Senhor tem de melhor para mim, que é de fato a fonte. E o meu desejo para com a tua vida é que verdadeiramente você viva não de poço, mas de fonte. E que entenda que quando o Senhor vir diante de você, você não venha pôr no Senhor obstáculo. Não venha imputar ao Senhor obstáculo, porque para Ele não tem obstáculo. Amém, meus queridos? A palavra do Senhor é bem clara. Isaías 43:13 é um dos versos que eu mais gosto na Escritura. Ele diz: antes que houvesse dia, eu sou. Você está entendendo o que ele está dizendo? Antes que houvesse dia. Ou seja, não tem tempo, não tem espaço. Ele é. Ele é um ser presente. Ele é um ser do agora. Antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Diga para si mesmo: não tem poço fundo. Eu não tenho como tirar, mas o Senhor tem. Eu estou pedindo ao Senhor poço, o Senhor quer me dar fonte. Eu estou pedindo ao Senhor água morta, Ele quer me dar água viva. Eu estou pedindo ao Senhor uma coisa passageira, Ele quer me dar uma coisa eterna. O projeto de Deus para com a minha e a tua vida é uma coisa eterna. Dá para entender isso? Quantos vêm à igreja buscando uma cura do corpo? Aí Jesus disse bem claro: temei. Não é temer o que mata o corpo. Quantas pessoas temem o quê? Tem gente: você teme mais a Deus ou o bandido? O bandido. A realidade é essa. Você não tema o que mata o corpo, mas o que mata o corpo e faz perecer a alma no inferno. A esse temei. O negócio que o Senhor tem para conosco é um negócio eterno. Evangelho é eterno. Amém? O projeto da igreja é eterna. A Bíblia diz: se pensarmos apenas em Cristo nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você quer vir para a igreja, se você quer servir ao Senhor, não pense que há vantagem nessa terra. É melhor ficar pulando São João por aí, mas vai para o inferno.
Agora, quando você se submete ao Senhor e você se dobra diante do Senhor, Senhor, estou aqui, mas uma certeza eu sei, quando eu fechar os meus olhos, no vale da sombra da morte, lá está o Senhor comigo. Aí sim. Hoje se prega um evangelho terreno, evangelho eterno. Hoje se prega migalha e o Senhor quer dar fartura. Hoje se prega toda sorte de coisa, todo poço morto, o Senhor quer dar fontes de água viva. Entenda que evangelho é vivo, que evangelho é eterno, que evangelho está nessa terra, mas ela é da eternidade. O evangelho é eterno. Amém, meus queridos? Aquela mulher não percebia isso. Aquela mulher não percebia que era Jesus que estava falando com ela. Aquela mulher não entendia qual o propósito, que era necessário ficar e passar por Samaria. Foi necessário Deus trazer você hoje aqui, para dizer a você, não pense pequeno, não pense um poço. Eu quero te dar o quê? Vamos lá? Uma fonte. Não pense na terra, eu quero te dar um céu eterno. Vamos pensar alto, vamos pensar mais longe do que a águia, uma visão transcendental, né? Lembra do servo de Eliseu? Olha, Eliseu, vão se acabar tudo, é os inimigos aqui. Ele disse, olha, vou orar aqui, para o Senhor te revelar o que tem aqui. Quando ele orava, o que acontecia? Ele começava a entender que carros e muralhas de fogo, cavaleiro de fogo cercava aquele ambiente com Eliseu. Eu não estou dizendo com fanatismo, um exemplo. Está vendo esse mundo que nós estamos vendo aqui visível? Esse mundo palpável? Existe uma guerra espiritual, existe coisas que estão além da nossa mente aqui. Anjos guerreiam pela igreja. Deus luta. Não é que ele precisa, mas ele está guerreando. E a gente pensa que Deus está trabalhando no oculto que você nem imagina. Deus está projetando coisas que você nem... eu estou pedindo uma coisa e você tão pequeno, Deus... Peraí, é isso que eu quero, é muito maior. Mas o maior que Deus tem para ti não é nessa terra. O maior que Deus tem para ti é uma coroa na vida eterna. E sabe o que é que Deus nos promete para essa terra? Sabe? Uma cruz. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Só que o povo não quer o evangelho da cruz, quer o evangelho da coroa, quer o evangelho da vantagem. Vou para a igreja, vou dar 10 e que o Senhor vai me dar 1000. Se você der o carro, Deus dá uma frota. Não é assim que diz? Isso não é evangelho. Evangelho é do Jesus que andou montado num jumento emprestado. Mas ele diz, eu não tenho, quer me seguir? Tem, quero. As raposas, os corvis, as aves dos céus, os seus ninhos, mas eu, o filho do homem, não tenho nenhum regra na cabeça. Quer seguir a Cristo? Ele não te dá nenhuma vantagem aparente nessa terra, mas ele te dá uma fonte de vida eterna nos céus. É no céu onde está o tesouro da igreja. Eles ajuntai tesouro lá, onde a traça não corrói. Não é isso? Onde o ferrugem não consome, onde o ladrão não rouba. É no céu onde está o meu tesouro. E a Bíblia é clara em nos dizer que onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Amém? Evangelho é isso. Evangelho é essa percepção que vai além do raciocínio lógico do homem. E aí, por fim, meus queridos, aquela mulher não sabia do seu real problema. Aquela mulher estava pedindo uma água, dai-me dessa água, porque eu não quero mais voltar a esse poço para buscar. Mas lembre que Jesus não queria saciar o corpo daquela mulher. Jesus queria saciar a alma daquela mulher. O que a gente pregou hoje na escola dominical, né? Hoje o povo não está doente do corpo. Não, nada. Grande parte, de forma esmagadora da enfermidade do povo, dessa sociedade pós-moderna, sociedade movida por doenças de cunho, sabe o quê? Psicossomáticos. Doenças da alma, que adoece o corpo. Doente. Quando eu estou com gastrite, o problema não foi a comida, foi o nervosismo.
Eu estou com problema cardíaco, o problema não foi assim, meramente isso, aquilo. Foi um problema de cunho mental. Quer endireitar o corpo, ajeita a cabeça. Ajeita o coração, ajeita a mente. E é isso que você tem que entender. O Senhor não quer realmente te dar uma água para você saciar o corpo. O Senhor quer dar uma água a você para saciar a sua alma. Quando a gente está com a alma sadia, Jobson, a gente está quente. Eu nunca esqueço, eu vou encerrar aqui com essa exemplificação. Eu nunca esqueço de uma irmã que fazia parte dessa igreja no passado. E eu fui visitar ela, ela estava com um CA no seio. Ela estava numa cama, coberta como é que diz? Com um mosquiteiro. Um mau cheiro inalava. Não sei se a irmã lembra disso, irmã. Inalava. E eu fui para dar uma palavra àquela minha irmã. Só que eu saí dali muito mais forte do que eu entrei. O corpo daquela mulher estava podre, mas a alma dela estava mais viva do que a minha. Você pode estar com o corpo doente, agora se tua alma estiver verdadeiramente forte, não tem Satanás que te derrube. Não tem nada. Entenda de uma coisa: se você tem que cuidar, a gente cuida tanto da estética, da aparência, os cabelos, né? Vem meio mundo de vezes no espelho. Se pouca gente cuidasse, não estou dizendo que a gente não tem que cuidar da estética, mas cuidar da alma. Como está a minha alma? E aí eu vou mexer num ponto crucial para mim, não sei se é para tu. Se você quer ser curado da alma e entender que essa fonte de água viva tem que jorrar dentro de você, você tem que resolver um problema na sua vida, chama-se perdão. Se você não trabalhar isso dentro de você, jamais tu terá uma alma sadia, jamais tu terá uma fonte. E muitos dos teus problemas emocionais é produzido justamente pela falta de perdão. E perdão até com você mesmo, sabia disso? Tem gente que não consegue perdoar a si mesmo. Lá no passado. Por isso que a Bíblia diz, olha, tu tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Você tem que perdoar você mesmo. E você terá a capacidade de perdoar o outro que te feriu. E aí, meus queridos, nunca esqueça, a mulher queria água morta, o Senhor queria dar água viva. E o Senhor está disposto a nos dar fontes de águas vivas. E por fim, eu quero tomar como aplicação, lição fundamental para a tua vida, essa aplicação. Diz assim: Jesus está disposto a quebrar barreiras históricas, geográficas, de gênero, que era masculino e feminino, religiosas, e por fim, a fim de mudar, melhor dizendo, a nossa visão, e buscarmos nele a fonte de águas vivas, não poços de águas rotas, paradas, pobres. Jesus quer nos dar vida, Jesus quer nos dar água, e água viva. Jesus quebrou o parâmetro. Jesus quebrou todas as barreiras, simplesmente para uma coisa: dar vida. E Jesus te chama a ter vida. E ele diz: eu vim para ter vida e vida abundantemente. Não é uma vida aparente. Não é uma vida. Tem pessoas que vivem para os outros. Fica preocupado porque o povo estão vendo que eu vim para o culto com a mesma roupa toda semana. Não tem problema não, meu querido. Fique em paz. Aí uns usam a roupa para mostrar que está paz. Uma das coisas melhores no mundo é a gente ter paz. Sabia disso? E onde é que está a paz? Aqui dentro. Ó. É o vendaval, é a quebradeira grande, é a dívida tomando conta e você dizer: eu estou em paz. É a agonia grande e dizer: eu estou em paz. É o Satanás se levantando e dizer: eu estou em paz. É isso que o Senhor quer nos dar, paz. Mas só tem paz quem tem a fonte. E aí eu te convido nessa noite, se porventura você não tem a fonte, o dono da fonte está aqui.
e passeia para saciar vidas. Se coloque de pé.